Capitão, a dor de estar todo dia fazendo o que é necessário não se compara à dor de chegar lá no dia e não conseguir fazer. Creiam em mim, acreditem em mim. A dor de você chegar lá e não conseguir fazer e ser indeferido, desclassificado por causa disso é muito grande. É muito grande. É muito. Fala pessoal, estamos aqui em mais um Stellar Cast. Dessa vez quero trazer uma pessoa, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da história dele. Eu já conheço uma parte, né? Vou fazer aqui algumas perguntas para ele, que algumas eu já conheço, mas é uma história assim com muitos obstáculos, como todas as nossas histórias que passaram por aqui, e vocês vão aprender muito com ele. E é uma pessoa que a gente tem que valorizar muito o esforço dele, né? Foi aprovado em primeiro lugar no CFO-PM, então é diferenciado. Então eu quero apresentar a vocês aqui o aprovado aluno do nosso curso, Stellar Curso. Seja bem-vindo, Lucas Mendonça. Satisfação, meu irmão. Satisfação é toda minha, capitão. Estar aqui. A gente estava conversando aqui, né, um pouco antes de começar o podcast, ele falou que assistia muito, né, os podcasts. O pai dele, que também está aqui presente nesse podcast, assistia, inclusive, né, seu Rui, tá, assistia os podcasts dos outros aqui. Tu já te imaginava aqui? Capitão, eu imaginava assim, falando, quando eu assisti assim o de Robert, né, para meu parceiro lá do bairro, aí o rapaz, eu ainda vai ser um dia aí, ainda vai ser um dia. Pra vocês verem, né, cara, ó, tinha um amigo dele que fez, né, veio pra cá, contou a história dele, serviu de referência e hoje, né, tu tá sendo referência para muitos outros aqui. E Lucas, vamos falar aqui lá do início, né? Quem era o Lucas ali na infância, né? Como é que foi a tua infância? Tu sempre passou por algum momento ali que chamou tua atenção para esse caminho? Eu quero ser militar desde criança ou não? Como é que foi? Capitão, meu pai foi do exército antes de entrar antes de ser da Marinha, e eu sempre fui criado dessa maneira mesmo de disciplina e tudo. Mas nunca me tinha passado a me ingressar na vida militar. Já tentei, já tive outras vocações na idade de criança. Só que ali para uns 17, 18 anos, um tio meu, né, falou: Lucas, por que tu não faz? Por que tu não faz pro CFO? A vida militar tu não gosta da vida militar? Aí eu comecei a refletir sobre, né? Naquela época não tinha mentalidade de estudo, ainda não sabia como estudava, era tudo muito cru. Mas foi esse tio, né, que me despertou assim pra polícia, né? Pra tentar pra polícia. Aí desde aquele tempo. Então tu teve essa referência do teu tio que falou, alertou, mas teve outra profissão que tu pensou em seguir? Capitão, eu já pensei em ser padre. É mesmo? Mas quando eu era criança, né? Porque eu passei por um colégio católico, quando eu era ali do ensino fundamental, bem pequeno mesmo, entendeu? Mas a vida foi passando e essa minha profissão não quis mais seguir. Entendi. E tu estudava em escola católica, no caso? Estudei ali no Oswaldo Cruz, no Divina Providência. No Jardim, fiz escola pública, né? Aí depois fui pro Divina e... O Divina Pastora? Divina Providência. Providência. Aí, depois... Naquela época, hoje meus pais já têm uma condição melhor, mas naquela época não era tanto assim, né? Aí eu fui ser bolsista numa escola relativamente grande em São Luís, né? Ganhava uma bolsa legal, só que eu tive que sair de lá. Depois que eu saí lá do 9º ano, a bolsa, eu ia perder a bolsa, né? Perder uma parte da bolsa e meus pais não tinham como pagar.
E aí eu tive que ir pro fazer um seletivo naquela época, no liceu, colégio universitário. Aí eu fui pro colégio universitário, e aí eu fechei meu ensino médio lá. Tu, né, ali no teu 9º ano, então tu era bolsista porque tu tinha boas notas, era por quê? Capitão, eu era o tipo do aluno que eu não ficava reprovado, não ficava de recuperação, mas era aquele tipo de aluno que estudava só para passar. Estudava só para passar. Não tirava, assim, tirava um 7, um 8. Não era aquele aluno de excelência. Tipo, porque teve uma vez, nas minhas reflexões, né? Era um aluno medíocre. Era um aluno medíocre. Teve uma colega minha de classe, eu acho que era oitavo ano, né? 7ª série naquela época. Ela chorou pro professor porque ela tirou 9,5. Ela queria tirar 10. Eu não sei qual era a matéria, né? Já faz muito tempo. E eu fiquei assim, meu Deus, essa pequena tá chorando por causa de meio ponto, cara. Pelo amor de Deus. E aí, mas depois que eu cresci, depois que eu fui refletindo nessa minha jornada de estudo, poxa, cara, o pensamento dela estava correto. Ela queria buscar a excelência. Né? Ela queria buscar a excelência que eu não tinha naquela época. A mente era totalmente diferente, entendeu? Então, nesse momento ali no teu 9º ano, tu ainda não tinha essa mentalidade. Qual foi o momento ali que mudou? Ainda foi ali no ensino fundamental, médio? Não, capitão. Foi depois que eu saí do colégio. Porque essa prática que a gente tem de estudar uma semana antes de prova, 2 semanas antes de prova no colégio, obviamente que isso não vai depois que sair do colégio, isso vai até te atrapalhar, né? Tu não tem um hábito de estudo. E aí eu tomei aquele baque. Depois que eu saí do ensino médio, comecei a tentar pro Enem. Tentei a minha primeira vez no CFO, não fiquei nessa época, né? Era a segunda etapa, tinha matemática e, se eu não me engano, e história. Passei, fui para as demais etapas, mas eu não estava dentro das vagas. E é isso, eu não tinha um hábito de estudo. Então, esses baques, assim, no CFO e quando eu entrei... eu entrei, acho que foi 19 anos, foi, pai? 19 anos para direito no Enem, na UEMA. Na UEMA não, na UFMA, né? Mas ainda com aquela mentalidade de estudar só na véspera de prova, né? Não tinha aquela concepção de que, poxa, cara, tu tá fazendo direito, vai ser tua profissão. Então tu tem que te tornar excelente naquilo. Não é estudar não é estudar 2 semanas para prova. É estudar aquilo ali todo santo dia, porque aquilo ali vai ser tua profissão, entendeu? Exatamente. Eu converso muito exatamente isso que tu tá falando com nossos alunos, né, lá do Colégio Militar, né, que eu trabalho numa escola militar e eu falo muito sobre isso. Eu falo para eles, vocês não estão estudando para uma prova, vocês estão estudando para a vida de vocês. Essas aulas que vocês estão aprendendo aqui diariamente, vocês vão precisar delas para passar em um concurso, para passar no vestibular. Então, às vezes, a pessoa pode até tu pode até enrolar o professor, tu pode enrolar teus pais, mas o concurso, o vestibular, a vida, tu não vai enrolar. Então, não adianta. Lá na hora da prova, no concurso, é você e Deus. E Deus não vai honrar quem não estuda, não. Você tem que... Não adianta dessa de, Deus vai me ajudar. Vai ajudar se você colocou a energia nisso, se você se dedicou, aí ele honra. Agora, essa questão de estudar só em véspera de prova, eu dei essa dica nessas últimas semanas, né, para os nossos alunos. Eu falo, pessoal, quando você aprende um assunto no desespero, na semana de prova, ele não fixa de uma forma duradoura. Ele fixa, mas só naquela semana. Mas quando tu estuda, professor, dê uma aula hoje na escola, né, para você aí que tá estudando, tá ainda no ensino médio, ensino fundamental, professor, dê uma aula hoje, se amanhã tu revisar, sentar e revisar aquele assunto, e no final de semana dar uma lida na revisão, tu nem vai precisar estudar, cara, na semana de prova, já vai estar assim, ó, vai estar fresco na tua mente, e tu vai estar passando a mensagem pra tua mente assim, olha, isso é muito importante. Ele aprendeu na aula, no outro dia ele revisou,
E no final de semana ele ainda deu uma lida. Então isso aqui eu não posso esquecer. Na semana da prova, só vai dar uma lida rápida. Tu não vai precisar se estudar desesperado. Tu vai fazer tranquila e vai fixar muito bem isso. É diferente de ti, no meu ensino médio eu fiz muito isso. No meu fundamental ali, eu mudei a minha vida, a forma de eu ver a vida eu mudei completamente. E já fiz isso no ensino médio. E assim, foi decisivo pra minha vida isso. E voltando aqui, tu falou que teus pais passavam momentos difíceis, né, financeiramente. Foi uma época difícil na tua vida nesse momento? O senhor diz isso, né? quando perdeu a bolsa, tu ficou... Porque o senhor... meu pai ficou desempregado um tempo, não foi, pai? Um tempo. E naquela época, hoje em dia, né, como eu disse, os meus pais já estão... Meu pai já tá quase se aposentando, minha mãe também já falta pouco tempo para se aposentar, mas naquela época nós não éramos estabelecidos financeiramente, né? Tão financeiramente assim. E o colégio era muito, a mensalidade era muito grande, né? E eu tive que sair de lá, né? Fui para um colégio universitário. Mas, capitão, eu tinha mentalidade de criança, consciência de criança, de adolescente, né? E eu não valorizava o sacrifício que meus pais faziam, né? Eu só fui ver essas coisas, eu amadureci muito depois de 18 anos, depois de ter feito 18 anos, né? A minha concepção de ver o sacrifício dos meus pais e saber a questão da disciplina, estar ali estudando, saber o que eu queria do meu futuro, tudo isso eu fui ver depois de 18 anos pra frente. Teve um fato marcante que foi decisivo, tu falou assim, Égos, isso bem daqui, teve algum momento da tua vida que tu percebeu? Porque às vezes tem coisas assim, né, que acontecem, né, durante a vida que a gente fala assim, caramba. Por exemplo, o momento que aconteceu foi quando eu vi meu pai, ele não tinha dinheiro para pagar meus exames, né, do CFO, e o dinheiro que ele tinha na carteira era para pagar uma conta, era energia ou era água lá da casa, ele pegou e pagou. E eu sabia porque a gente tinha acabado de conversar, e ele tava sem dinheiro, lembro que ele tirou o dinheiro assim, e pensou, e ficou assim, ó. Eu lembro que eu fiz vários exames na pública, mas alguns exames eu não consegui, né, naquela fase de exame que é difícil. E ele pegou, e foi marcante aquilo ali, eu fiquei pensando, caramba, pô. Olha o que meus pais estão fazendo aqui, eu tenho que honrar o que eles estão fazendo. Teve algum momento assim na tua vida que tu viu assim, que foi decisivo assim? Capitão, assim que quando eu via meu pai indo pro serviço, e ele levantava acho que 4 e pouca da manhã, né, pai? 5 horas, todos os dias, indo pro ferry. Não, passava 3 dias, né? Passava 3 dias e folgava alguns outros. Mas era uma carga, um cotidiano de trabalho muito, muito pesado. E aí eu ficava olhando ele fazendo isso e, ao mesmo tempo, eu me julgava. Porque eu não estava me dedicando da maneira que eu precisava me dedicar. Tem outra também. Eu estava no 4º período de Direito e naquela mesma mentalidade acho que eu estava com 18 anos ainda, naquela mesma mentalidade de estudar só para passar, e aí eu fiquei reprovado numa disciplina de direito criminal. Aí o professor me chamou, Lucas, não tem como te passar, cara, não tem como te passar, porque tu não tá... Ele falou, eu não me lembro exatamente como ele falou, mas ele deu a entender que, pô, tu não tá capacitado. Aí eu pensei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? Eu tô só estudando, eu tô só estudando aqui tô levando com a barriga, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo. E aí, naquele momento, eu tranquei o curso de Direito, e voltei a estudar e comecei mesmo a estudar pro CFO. Entendi. Naquele momento ali tu viu, poxa, eu só estudo, né? Às vezes a gente fica assim, é isso que às vezes eu também me cobrava muito. Eu via meu pai trabalhando, minha mãe, para tentar me dar uma vida e uma oportunidade que eles não tiveram.
E me doía ver aquilo. E a gente começa a completar 18 anos, né? A gente já começa a se sentir assim um peso. Essa é a realidade. A gente fica assim, pô, meu pai já tá ficando ali idoso, tá velho e tal. E como é que vai ser minha vida? E às vezes a gente tá na adolescência, a gente acha que a vida é tudo uma brincadeira, a gente vai pro colégio pra conversar, pra brincar e tal, pra falar, sabe? Só que quando a gente completa os 18, aí a responsabilidade chega. Aquela carga que a escola ali te protege, né? Naquele teu mundinho ali, tu acha que a escola ali tal, ali, todo mundo é igual. Mas depois que tu sai da escola, não tem mais farda, ali não tem mais igual. Aí começa as desigualdades, tu vai ver como o mundo é realmente, né? E aí vem o peso da responsabilidade. E aquelas coisas assim, não, tu não passou, tu vai trabalhar, meu irmão. Aí começa, aí tu vê teus amigos que estão numa situação melhor do que tu, aí ele já tem o dinheirinho dele, aí às vezes o cara tem um pai rico ali que paga alguma coisa pra ele, aí tu começa a se sentir mal, eu podia ter estudado mais pra eu ter conseguido passar em alguma coisa. Tu passou por isso também, assim, tu viu muito isso acontecer na tua vida? Eu vi, capitão. Alguns amigos que despertaram mais cedo, já estavam trabalhando e tal. E às vezes eu me comparava, né? Me comparava até com meu pai. Meu pai começou a trabalhar também muito cedo na vida, entendeu? E essas coisas vão pesando. E aí claramente, vão te amadurecendo, né? Vão te colocando num caminho de disciplina, de estar lá trabalhando todo dia, né? Tu chegou dos 18, aí tu trancou logo nos 18 anos a faculdade de Direito. Não, capitão, acho que foi dos 18, acho que o quarto período, acho que foi com 18, 19 anos, mais ou menos. E ali tu decidiu fazer o CFO, por quais motivos tu decidiu o CFO? Capitão, eu fiz porque eu gosto da vida militar, né? E também pela estabilidade, né? Ninguém é hipócrita, né? Porque o concurso público ele te dá a estabilidade financeira, né? Então aliava a vocação com a estabilidade. Então tu buscava a tua estabilidade, tu tentou fazer outro concurso ou tu focou 100% CFO? Essa era teu objetivo? Capitão, eu já tentei alguns outros já, Banco do Brasil, mas não era para ser, não. Já fiz uma rotina de estudo assim de 3, 4 meses pro Banco do Brasil, só que na minha opinião, é muito pouco, né? E aí, eu falei, não, isso aqui não é para mim, deixa eu voltar a estudar pro CFO. Eu imagino que, pelo que tu falou, tu estudava mais para passar, só para prova ali. Eu imagino que tu deixou ali várias lacunas durante o teu aprendizado, né? Várias lacunas ali do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Talvez tenha assuntos que tu não como tu passava ali só para passar, né? Com certeza tu sentiu muita dificuldade para recomeçar e aprender. Talvez tu começou a aprender aqueles assuntos ali, né? Tem assuntos que tu começou a ver naquele momento, que talvez tu não deu tanta importância durante o ensino médio. Tu sentiu muita dificuldade na hora de recomeçar? Senti, capitão, senti. Especialmente em matemática, né? Que é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Tive que recomeçar do básico, matemática básica, né? Montar a minha base para poder depois subir, né? Português, eu nunca tive, assim, não tinha muita dificuldade, porque minha mãe, por ser professora de português, né, de letra, sempre me incentivou a leitura. E eu gostava, né, de estar nessa parte, né, de leitura, interpretação de texto, gostava, mas matemática, física, eu odiava. Matemática, física, odiava demais. Mas obviamente, né, capitão, depois que você começa a estudar a matemática, a física, começa a construir tua base, tu vai gostando. Matemática, física e química passaram a ser as minhas matérias favoritas, né? Passaram a ser as minhas matérias favoritas. Ainda mais quando tu vê que tu tá evoluindo, né? Quando tu vê assim,
assuntos que tu não sabia nem por onde, nem começar, e tu vê que, pô, tô fazendo uma questão que caiu na UEMA, que caiu em vestibulares concorridos aí do Brasil, tu fica empolgado, pô, né? Principalmente exatas, porque às vezes eu costumo dizer assim, uma questão de humanas, essa aqui não é, essa aqui impossível ser, essa aqui também não, sobra duas. Matemática, física e química não tem dessa, meu irmão. Se tu não sabe, não adianta. Aí 5 ali pode ser, pra quem não sabe, é tudo algo muito, né, se não for uma questão assim, é essa e pronto. Então tu tem que saber fazer. Não tem essa de sair por anulação e tal, né, é difícil fazer, né, como nas outras demais matérias. E realmente a gente vai se empolgando, né. Mas o erro das pessoas também, estudar a física, querer estudar física quando não tem base matemática, né, é um erro muito grave. Pô, eu não gosto de física, por quê? Pô, tu tem que primeiro ir pra matemática, pra depois ir pra física. Como é que foi teu aprendizado? Tu errou muito em relação a isso? Como é que tu começou? Errei, capitão. Uma das minhas grandes dificuldades era justamente a base, né? A base matemática e também olhar para a questão e traduzir a questão, traduzir a linguagem, né? O português em linguagem matemática, né? Aquele problema, ele se traduzia em uma linguagem matemática, né? Que tu tinha que montar uma equação, uma função, montar algum problema, né? Envolvendo algum conteúdo de matemática. Eu tinha muita dificuldade. Interpretar a questão. Interpretação matemática, que é uma coisa que eu tive que ir na marra mesmo, treinando e fazendo questão, que é uma coisa que tu só adquire se tu sentar tua bunda na carteira e começar a fazer questão. Não tem outro jeito. Demorou quanto tempo? Desde quando tu tava zero, vamos dizer assim, não vou falar nem zerado, porque ninguém começa realmente do zero, mas tu tava sem base. Até tu chegar no nível ali razoável, foi quanto tempo? Capitão, eu creio que... Porque no começo, dos 18 a 19, nessa minha virada de chave, eu demorei um pouco pra ir engatando, né? Comecei agora, ia, voltava. Acho que eu tentei com 18 anos, aí depois tentei mais uma vez, antes de 2019. Aí a terceira vez foi antes da pandemia, que teve um baque da pandemia, né? E tentei a penúltima vez, né? No ano passado, no PAS de 2023 e 2024 agora. Então, foi um progresso, acho que uns 5 anos, assim, mas porque nos primeiros anos, eu não tive uma sequência de estudo constante. Eu só fui ter uma sequência de estudo constante nos últimos 3 anos. E eu tô percebendo que teve alguns anos que tu não fez vestibular, não é isso? Não, tu não fez. Não fiz. É que eu tô percebendo aí que tu fez o quê? Umas 4, 5 vezes, mas tem 8 anos até tu passar, 8, 9 anos até tu passar. Isso. Nesse meio termo, o que foi que aconteceu nesses anos que tu desistiu em algum momento? Não é isso que eu quero pra minha vida. Aconteceu isso? Fui pra uma outra graduação também, que não era pra eu ter ido, pra história. Tentei fazer história também, mas também vi que não era o que eu queria. Aí eu saí, eu voltei a estudar de novo. Mas tava estudando, assim, tava criando minha bagagem de conteúdo e ia progredindo. Então tu fez história, tu saiu de direito e foi pra fazer história. Isso, mas só depois de um tempo, acho que uns 2 anos, foi bem. 1 ano e pouco, né? Por que tu saiu do direito e foi pra história? Porque eu não tava passando. Então, eu não Nas tava matérias de passando direito? não tava passando no CFO. Ah, entendi. E aí, aquela questão de pressão, assim, querendo ou não, tem a pressão familiar, né? Poxa, fulano de tal tá se formando, fulano de tal já tá trabalhando, e tu tá aí ainda estudando, não sei o quê. Aí, a pressão, ela vai te afetando, né? Aí não era pra eu ter feito isso, né? Quem sabe a minha aprovação teria sido um pouco mais cedo, mas tudo no tempo de Deus, né? Tu saiu do direito, tu cancelou o direito, foi isso? Foi. Pô, qual foi, assim, tu conversou com tua família, tu mesmo tomou essa decisão, mas como é que foi? Por quê? Foi o seguinte, capitão, eu deixei de frequentar as aulas do direito, e aí eu ia estudar
eu ia estudar pro vestibular lá na biblioteca da UFMA, né? Com um parceiro meu, lá da Liberdade, que tá na medicina agora, mas naquela época a gente estudava junto, né? A gente saía de casa acho que umas 6 horas, umas 6 e pouca, e chegava lá que tinha que chegar bem cedo, porque as cabines, elas eram bem disputadas, né? 7h40, 7h30, tinha gente lá. E aí eu fiquei nessa pegada, acho que um ano, por aí. Mas eu não tinha contado, aí foi um erro meu, né? Eu não tinha contado para meus pais que eu não estava frequentando as aulas de direito. Eu estava estudando, entendeu? E aí depois de um tempo que eu fui contar, né? Teve uma certa, né, desavença e tudo, que é normal, porque eu tinha omitido isso dos meus pais, né? Mas depois deu tudo certo. Aí tu perdeu o curso, né? De Foi, direito. perdi. Aí depois tu fez. Aí rolou aquela pressão. Pô, tu não tá aí fazendo nada. Tu não tá fazendo curso nenhum, tá indo pra UFMA só pra estudar e tal. Quem não tava acompanhando a minha rotina de estudos achava que eu não tava fazendo nada, entendeu? Eu tava só em casa, sem fazer nada. Mas não era, né? Mas tinha pressão. Poxa, fulano de tal já tá quase terminando, já tá trabalhando. Fulano de tal já tá no 8º período de não sei o quê. E tu tá ainda aí, entendeu? Aí tu fez história meio que pra fazer algum outro curso. Foi, pra fazer. Pra fazer e completar. Mas meio que só pra dar uma satisfação pra família, mas tu já tava decidido o que tu queria. Que era CFO. Aí com dois períodos e também pra usar a biblioteca, né? Pra usar a biblioteca, usar o Wi-Fi da UFMA. Eu fazia muito isso quando eu tava na engenharia, eu disputava também, eu chegava cedo, depois do RU, aí eu gostou, deixa eu ir logo, porque vai lotar, a galera ia pra lá pra dormir, tinha um pessoal que ia pra dormir lá. Aí eu queria pegar logo minha cabinezinha lá pra estudar um pouco também. E eu sei bem do que tu tá falando aí, pra quem tá aluno da UFMA aí também sabe, né? Que tem que estar disputando aquelas cabines. Mas assim, cara, como é que foi, né? Essa pressão, né? Essa pressão, porque assim, a cabeça do estudante assim, eu entendo perfeitamente. Tu vê teus amigos se formando, aí tu vê teus amigos ali, uns já estão trabalhando, talvez aqueles teus amigos que entraram junto no direito contigo já estão se formando, talvez estão passando na OAB, aí tu fica assim, pô, eu tô pra trás, meu irmão. Eu ainda tô aqui na faculdade e tal. E como é que tu gerenciava tudo isso, cara? Como é que era? Capitão, como é que eu posso te dizer? Ver esses meus amigos se formando, me abalava de certa forma, né? Mas depois eu caí em mim, não. Tô estudando, tô no caminho certo, tô fazendo, então vai dar certo, tá? Eles estão se formando, mas tua hora vai chegar, né? Exatamente, galera, não se comparem com ninguém, cada um tem sua história, Por exemplo, eu tenho pessoas, hoje, ó, foi aprovado em primeiro lugar no CFO, mas tem gente que ficou julgando ele, falando assim, ó, o cara aí, ó, tem 27 anos, nunca tá aí, ó, tá só indo brincar, tá fazendo nada lá na UFMA, não sabendo que tu tava estudando, que tu tava focado. Aí, se tu tivesse desistido, se tu tivesse feito um curso que tu não queria, que não era, tu não te identificava com aquilo, pô, tu vai passar 35 anos da tua vida trabalhando em algo que não te satisfaz, isso que não faz sentido pra mim. Pra mim não faz sentido isso, é passar 3, 4, 5 anos em uma faculdade que tu não tá feliz com aquilo não te deixa, tu não te vê trabalhando naquilo toda a tua vida. Então é melhor tu arriscar em algo que realmente tu quer, isso que eu quero, vou focar nisso até conseguir. E eu tenho certeza que tem muita gente que hoje te olha aqui aprovado e fala assim, rapaz, olha aí, aquele cara lá passou em primeiro lugar, que tanto foi julgado, que não fazia nada e tal. Aconteceu muito na sua vida isso? Assim, tu via muitos esses comentários? Ou algo nesse sentido? Capitão, assim, querendo ou não, isso acontece. É reunião de família, você não via diretamente as pessoas falando, né? Mas minha mãe, indiretamente, ela se queixava, já... Isso acontece, né? Poxa, aí tem as conversas, né? Entre parentes, tias, nas reuniões de família, quando chega final de ano, e aí, cadê teu filho? Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? O que ele tá fazendo? Tá trabalhando em alguma coisa? Tá trabalhando em nada, tá na UFMA ainda.
Capitão, eu deixei até de frequentar, assim, algumas reuniões de família, não ia, justamente por causa disso. Justamente por causa disso. Preferia ficar em casa, estudando, lendo alguma coisa. Tem certos parentes, assim, que eu acho, né, que achavam que eu não gostava, assim, chegaram a cogitar, assim, não, tu não gosta de vir pra cá, não sei o quê. Não, é porque quando eu ia, ficava aquela coisa, não, tá fazendo o quê? Não tá estudando, não sei o quê. Aí eu me sentia assim, entendeu? Meio pra baixo. Aí eu evitava, né? Eu lembro, cara, que tinha algumas pessoas que se eu olhasse de longe eu já desviava. É, Eu olhava, às vezes, eu já sabia, porque o assunto que a gente falava era de vestibular, era de tal. E quando eu não passei, eu olhava o cara de, ei, ele vai me perguntar se. Ele vai me perguntar se eu passei, se eu ainda tô estudando. Aí eu quase. desviava, eu passava pela outra rua, eu mudava, desconversava e saía, porque dói, né, pô? Dói a galera perguntar, e aí, pô? Ainda tá estudando? Ainda tá fazendo? Ainda tá tentando? E dói, pô, dói. Ainda mais pra uma pessoa que tu tentou várias vezes, né? Falando disso, assim, das vezes tu tentou quantas vezes até passar? Capitão, acho que foram 5 vezes. 5 vezes. Foi uma com 18. Aí eu tentei, eu acho que com 20, 21. E aí eu tentei em 2019, 2018, antes da pandemia. E aí tentei agora em 2023, né? No país, o passado é esse aqui e o de agora. Vamos aprender com os teus erros. Que tu lembra, assim, dessas 5 vezes que tu tentou. O que tu, assim, tu acha que tu errou em cada uma delas? O que foi mais, assim... Pô, eu não passei por isso. Aí eu aprendi bem que eu já vim melhor. Bem que eu não passei por conta disso. Conta aí um pouco dessa história aí. Capitão, as 2 primeiras eu não tinha estratégia de estudo. Eu não tinha uma estratégia, né? Não conhecia ciclos, não conhecia de modo como revisar, como fazer questões, né? Não conhecia métodos de memorização. Estudava assim ao léu, né? Como diz o outro, né? E estudava por horário fixo, né? Segunda-feira eu estudo matemática, física, química. Terça-feira eu estudo português, sociologia. Então, surgiu alguma coisa na segunda-feira, já perdi esse horário, então já vejo matemática no outro dia, né? Estava totalmente errado. Não estudava olhando o edital, não fazia uma estatística de quais conteúdos caíam daquela matéria, né? Não tinha essa noção, né? Acho que nas 2 primeiras, entendeu? E das 2 primeiras em que é fundamental, pô. Inclusive, quem assiste aí as nossas primeiras, as nossas lives, eu falo muito sobre isso. Quem aí tem o método Maximus também, vai encontrar ali nas primeiras aulas explicando como estudar, como você montar cronograma, como estudar por questões, como você saber exatamente o que você está errando em qual questão, se é por falta de conteúdo, se é erro por falta de atenção, se são detalhes, se é tempo. Tudo isso a gente mostra ali lá no início da plataforma, isso já vai te economizar um tempo, né? É um tempo que às vezes a pessoa demora 2, 3 anos, 4, e tem gente que até desiste e não passa, por conta de não saber desses detalhes. Porque depois que tu aprende isso, que tu entende que a prova, ela tem uma cara, né? Que eu acho que essas 2 primeiras que tu reprovou, que tu entendeu, pô, a UEMA, ela tem questões que são recorrentes. Tem questões que todos os anos estão ali. E se vier cinemática, é desse jeito aqui que ela cobra. Se vier magnetismo, é isso aqui ou isso que ela pode cobrar. Então, tu não vai estudar de forma aleatória, tu vai de forma direcionada. Entendeu? Então, esses 2 primeiros anos tu entendeu isso e aí tu aprendeu como estudar. E os outros 3 vezes que tu tentou? E aí, capitão, a terceira vez que eu tentei, que foi antes da pandemia, eu fiquei quase dentro das vagas, eu não me lembro, acho que eu não fiquei dentro das vagas, mas eu tava perto. E aí foi justamente o ano que eu obviamente tava na etapa de entrega de exames médicos, né? E aí eu fiz o exame lá do coração, o eco, e deu uma condição no meu coração, né? Eu me esqueci até o nome aqui, né? Tinha uma válvula do coração que tava muito... Eu me esqueci aqui agora. E
aquilo ali me deixava incapacitado, né, de prosseguir nas etapas. E aí aquilo ali foi um baque muito grande. Perdi o tempo do recurso, né, eram só 2 dias, e aí eu achei que eu estava de fato, com essa condição, né, que eu poderia morrer a qualquer hora, e perdi a minha classificação, porque tentamos entrar com mandado de segurança, né, só que foi subindo as instâncias, né, como diz, e chegou uma hora que se eu perdesse o processo, né, eu ia arcar com todos os custos do processo, né, era um dinheiro muito grande. Eu falei, não, pai, quer saber? Deixa isso de mão. E aí a pandemia chegou, aí eu não falei isso para meus pais, mas eu quase entro em depressão, quase entrei, entendeu? E aí fiquei um tempo até eu me reerguer de novo. Por conta dessa problemática do certame passado. Foi. Até eu me reerguer, né? Essa foi a reprovação mais dolorida pra ti? Foi, pra mim foi. Pra mim foi a reprovação mais dolorida. Porque tu passou, tu tava dentro das vagas, tu tava aprovado e por na fase de entrega de exames, foi verificado que tinha esse problema. E o que era? Depois tu viu que não tinha problema nenhum. Não tinha. Bati uma ressonância completa do coração em outro hospital. E aí eu tava normal, entendeu? Foi um erro médico. Inclusive, não vou dizer o nome aqui, obviamente, mas eu processei a instituição, ganhei o processo, né? E foi isso. E aí eu até utilizei uma parte do dinheiro do processo para custear os estudos. Os estudos, né? Cara, eu imagino que deve ter sido dolorido demais porque foi uma grande injustiça, né? E tu sabe que o fato de tu passar esse ano não significa que tu vai passar no próximo. Uhum. É muito assim, tu pode até falar, eu sou bom, eu sou muito bom, eu sou muito inteligente, eu passei esse ano, no outro ano eu vou passar também? Não é assim. Todas as pessoas que estão ali, eu diria que até no quádruplo, tem condições de passar. São pessoas muito boas e que no outro ano eles vão tentar novamente. E vai ter outras pessoas muito boas também, que vão entrar também. Então, o fato de ter passado esse ano não significa que tu vai passar no outro ano. Às vezes são detalhes, é aquela prova que veio pra ti, que tu veio... Porque todos ali são muito bons. Eu falo isso porque eu conheço muita gente. É por isso que nessa nossa equipe aqui, essa conversa que eu tô falando, que eu falei pra algumas pessoas que estavam com um certo probleminha no TAF, às vezes tinha dificuldade. Porque, cara, se tu reprovar nas demais fases, por algum motivo, não significa que tu vai passar no próximo ano. Então, se tu passou, meu irmão, vai com tudo, cara. Vai com tudo. Essa vaga é tua, tu tá dentro das vagas, não pode perder. Entendeu? Então, tu não pode vacilar, cara. Não pode vacilar. E quando acontece isso, porra, é dolorido demais, cara. Imagina a dor que tu deve ter sentido de ter se sentido assim tão injustiçado, né? Em perder uma vaga no CFO que já poderia ter entrado. Mas no outro ano, como é que foi? Tu veio confiante? Eu demorei um pouco pra voltar a estudar, capitão. Aí, não fiz porque teve os certames da pandemia, não foi? Sim. Teve 2019. Não teve a pandemia e teve dois certames num ano só. Foi 2020, né? 2020 eu não fiz. Não fiz 2021. E aí, eu falei, não. Por que tu não fez? Porque tu tava ainda... Eu demorei a voltar, né? Eu acho que a pandemia começou em 2019, e aí tudo voltou a se estabilizar, foi em que ano? Ali 2020, 21. 2021, foi. Aí eu comecei e voltei a estudar. Aí eu falei, não, agora se eu sentei até com meu pai, né, não. Agora eu vou estudar de maneira mesmo como eu nunca estudei, sem errar um dia, e agora eu vou passar. Entendeu? Aí eu tô estudando desde, assim, ininterruptamente, acho que desde 2021. Tu já tinha quantos anos? 2021, 2024, 28, 2022, 2023, 27, 26, 25, né? 2021. Nesse tempo ali, tu pensou em desistir em algum momento? Pensei em desistir, pensei em arrumar um emprego mesmo, CLT, carteira assinada. Porque
você vê o esforço dos teus pais e tu tá tá estagnado, né? Isso vai mexendo com a tua cabeça, né? Você vê o esforço, você vê, como eu disse, as pessoas progredindo e tu tá na mesma, né? Tá estagnado. Tu chegou a trabalhar em alguma coisa assim? Já chegou a... Não, tentei, né, capitão? Tentei, já fui pra... Fiz uns cursos na área da Marinha e tudo, pra tentar, mas não deu certo. Não deu certo. Aí eu voltei a estudar. Voltei a estudar. Entendi. E tu aproveitou as oportunidades, né? Que se teu pai, né, tem condições de te dar essa oportunidade de estudar, né? Pô, abraça, cara. Abraça, porque nem a gente não tem os pais para sempre, né? E eu tinha muito isso na minha mente. Eu sabia que meus pais, eles não estariam ali comigo para sempre, e eu tinha que aproveitar enquanto eles podiam me dar esse suporte. Porque, cara, depois é só tu, meu irmão. Entendeu? E depois é tu que tem que ajudar teus pais. Entendeu? Eu pensava muito nisso também. Eu ficava, pô, cara, eu tenho que aproveitar enquanto meus pais estão podendo me ajudar, porque depois meus pais não são ricos, entendeu? Não são ricos, eles têm um emprego ali deles, e às vezes meu pai ficou desempregado algumas vezes, que não era nada de meu pai não tinha nenhum tipo de estabilidade. Então, minha mãe que era funcionária pública, né? Mas é funcionária pública, tipo merendeira de escola estadual. Então eu via muito isso, cara. Eu ficava vendo, não, eu tenho que resolver minha vida, pô. Eu não posso. Que eu tinha alguns amigos porque os pais eram ricos, né? Acabavam, pô, eu tenho um dinheirinho, esse carro. Mas isso me deixava era mal. O fato de. Porque eu nem pedia dinheiro pra minha mãe, pro meu pai. Eu tinha assim. Eu não gostava, eu queria ter o meu dinheiro, né? Tu passou por isso, muitas vezes tu tinha essa questão de como é que tu ia sair com uma namorada, alguma Pois coisa é. assim, como é que era? Sair, pedir dinheiro para pai e mãe, ou às vezes quando eu saía com meus amigos, ficava naquele receio, né, de pedir, porque o dinheiro não é teu, né? Não é fruto do teu esforço, né? É fruto do esforço dos teus pais, né? Aí eu ficava me comparando, né? Como eu disse pro senhor, né? Meu pai começou a trabalhar muito cedo, com 18 anos, foi? 18 anos, eu comecei a trabalhar? 17, 16 anos. E eu, poxa, com 19, com 20, ainda desempregado ainda, estudando ainda, né? Então tu te cobrava muito, né, em relação a isso. Como é que foi nessa tua última prova, né, nessas tuas duas últimas? Eu entendo que tu já tinha percebido todos os erros, já sabia o caminho das pedras, que isso é muito importante, né? Saber como é que a prova da UEMA gosta de cobrar, saber os pormenores, saber que a obra literária é importante, que redação é importante também, vale muito, que as exatas são importantes. Tudo isso aí tu aprendeu ao longo desse processo, né? O que que tu acha que foi assim determinante o que que tu acha que é determinante para aprovação no CFO e na UEMA, né? Dominar bem as obras, né? Tu tá estudando, tá lendo as obras com antecedência, preferencialmente. As obras caem em junho, né? Elas geralmente são divulgadas em abril. Em abril, em né? abril. Tu já corre, já tenta dar um jeito, né? Se você é como eu, né? Que não gosta de fazer leitura em eletrônica, digital, gosta de sentir o livro mesmo, né? Tocar o livro, providencie, pode ser impressão, né? Dê um jeito, né? De conseguir. E comece a fazer a leitura das obras, né? Aí alguém pode falar, não, mas tem as análises das obras. Não, a análise das obras é importante, mas a leitura, ela vai te dar pontos de argumentação para a tua redação, né? Por exemplo, o tema do ano passado, né? O que é ser livre, né? Sim. No século XXI. Aí eu peguei... quando eu olhei esse tema, minha mente já foi direto no livro de Jorge Amado, né? E tinha uma parte lá do cais que uma das personagens fala que era como se aquelas pessoas se sentissem presas, se fossem presas daquele local, né? De pobreza, de miséria. Aí o cara, isso aqui cola direto com o livro, né? Então, a leitura das obras vai te dar essa noção, né? De argumentação de obra, né?
também vai te ajudar para as questões, né? Mas eu acho que a leitura ela vai te dar, né, essa vantagem, né, nesse sentido. Exatas também não tenho o que falar, tem que dominar, né? Se você tem dificuldade, né, assim como eu tive, você tem que ser humilde, tem que voltar para a base de exatas, de matemática, tem que dominar a base total, matemática básica, radiciação, potenciação, e aí progredir, né? E aí a partir do momento que você monta a sua base, você progride. Física, química, fora de cogitação, né? E eu acho que é isso, capitão. Quando foi que tu conheceu o Estelar? Capitão, eu conheci o Estelar por Felipe, né? Que ele disse que ele tava estudando pelo Estelar, e aí ele, né, compartilhou a assinatura, né? E foi dessa forma. Tu já me seguia no Instagram? Como é que eu... Não conhecia. Não conhecia o senhor. Tu nem usava o Instagram, tu era daquele cara que se isolava mesmo total. Capitão, assim, eu nesse período de estudo, eu dei uma saída no Instagram, porque era um foco assim de distração, um antro de distração muito grande. Entendi. É importante, às vezes a gente tem que cancelar muitas coisas que a gente gosta, tem que saber ponderar, né? Porque hoje em dia em rede social a gente tem muitas coisas ali que vai tirar a tua atenção. E principalmente para quem estuda pelo celular, né? Não dá para estudar com o celular perto. Às vezes a gente recebe aquele sinalzinho, a gente fica querendo olhar o que é aquilo ali. Não, por mais que tu acha que não vai, mas tu vai querer. Não, vai ser só essa aqui. Aí quando pensa que nós já passando lá 30, 40 minutos ali, descendo passando e vídeo e tal. Realmente atrapalha demais. Demais mesmo. Agora, depois de tudo isso que tu passou, cara, como é que foi receber a notícia, né? Que tu foi aprovado? Onde é que tu tava ali naquele momento? Como é que foi, assim, esse momento? Pra quem tu quis ligar naquele momento, como é que foi? Capitão, eu tava ansioso, né? Eu tava tremendo, né? Na expectativa, né? Porque aquele momento ali é um momento assim que pode ditar se tu vai ter que estudar mais um ano, vai ter que ficar mais um ano estudando, ou se tu vai ingressar, né? E eu lembro que o site da UEMA tava com problema, né? Por causa do tráfego muito grande. E eu não tava conseguindo acessar. E aí eu recebi uma mensagem de Robert. Recebi uma mensagem de Robert. Aí ele botou, papai, te prepara que... Te prepara, mano. Prepara a carcaça que... Aí eu, cara... Aí, prepara a carcaça e tal. Aí ele, rapaz, cara, porra, cara, 01. Aí depois que eu entrei, né? Eu olhei meu nome lá, em primeiro colocado. Aí eu dei aquele misto de alegria, né? Aquela alegria que não dá pra conter no peito, né? Aí saí, pulei. Aí eu chamei papai, né? Mamãe pra olhar e tudo. Não foi? Pode falar. Como é que foi? Eu tava em coisa, pô. O senhor tava em... Foi. Dentro do rebocador. Foi. Ele tava dentro... O senhor já tinha olhado, não tinha? Não tinha olhado. Não tinha olhado? Não. Foi. Aí, Papai, eu passei em primeiro lugar, mas eu sabia. Eu pensei que ele tivesse passado em terceiro, porque eu gosto do terceiro. Foi mesmo. Papai tava em Fortaleza. Aí tu ligou pra ele... Foi... O senhor ligou pra mim ou eu liguei pro senhor? Foi, né? Aí... me lembrei. Aí ele falou, e aí, como é que foi? Aí eu, pai, passei em primeiro lugar. Aí eu falei, eu sabia que tu ia passar, né? Mas ele não tinha noção de que eu ia passar em primeiro, né? Sim. Eu também não tinha noção. Eu sabia que eu ia passar entre as primeiras posições, né? Tinha essa noção. Mas... Pra mim, passando... Tu fez quantos pontos? Eu fiz 700 e... Não lembro agora, capitão, mas foi 700 e algum...
68? Tu acertou quantas questões? Capitão, acertei 51 questões, mas... Quantas? 51. 51 questões, uma nota muito alta. Para os padrões atuais da UEMA, é uma nota excelente. Teve uma questão ainda que eu... 2 questões que eu, por falta de atenção, que eu errei, né? Mas foram 51. E na redação? Qual foi a nota? Foi 8,75. 8,75. Pois é, cara, eu lembro que tirar um 51 antes da pandemia era quase normal ali, né? Era algo assim, pra quem passa, né? Era algo assim, beleza, os caras que estão passando é isso, tá lá dentro. Mas hoje em dia a prova da UEMA deu uma, principalmente nas exatas, né? Deu uma apertada e 50, geralmente o pessoal que tá dentro das vagas ali tirou 42, 43, às vezes até dentro das vagas, né? 43, 44, 45, né? E dentro do quadro, teve até conheço pessoas que tiraram 41, 40. E isso agora, o que diferencia, né? Uma pessoa tá dentro ou fora? São essas variantes, né? Questão das exatas, que acabam valendo, puxando um pouco tua nota. Quando a prova é muito difícil ali na parte de exatas, ela acaba valendo uma pontuação maior, né? E isso é de prova para prova, porque a prova da UEMA, a forma que ela calcula a nota, ela leva muito em consideração o quanto as outras pessoas acertaram ou erraram aquela questão. Então, se mais pessoas erraram uma questão e tu acertou, não uma questão, mas aquele núcleo, aquele bloco de questões, daquele assunto específico, tipo exatas, humanas, e tu acerta mais, tu acerta mais de uma que a galera erra, tu acaba tua nota subindo mais. Subindo mais. Acontece muito isso. Então, é um cálculo ali que leva em consideração muito o que a grande maioria também tá fazendo, entendeu? E então, às vezes, por isso que às vezes acontece, o cara fez uma pontuação 41 e o outro fez 40, às vezes tem um que não passou, o 41 não passou, não foi. Aí, às vezes a pessoa não entende, mas é por conta desses detalhes, entendeu? Às vezes são as notas, como ela calcula, né? Tem um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio entre as questões, né? Entre aqueles núcleos de conhecimento ali. E assim, depois que tu foi aprovado, né? Nós temos as outras fases. E eu imagino que tu já conhecia um pouco dessas fases, né? Tu já tinha passado, porque tu também foi aprovado uma vez, mas foi reprovado no exame. Então, tu foi meio que nervoso para essas demais fases, assim, será que... Quero ou não, capitão. O nervosismo sempre tem, né? Aí eu fiz os exames médicos já com aquele... Com a certeza que não tinha nenhum tipo de problema. Mas a ansiedade, ela bate, né? Será que eu tô bem? Será que eu não tô? Né? Por mais que eu tivesse feito aquela bateria de exames e constatado que meu coração não tinha nada, quando eu fui fazer o mesmo exame, querendo ou não, bate um pouquinho de receio, entendeu? Mas graças a Deus foi tudo certo, né? A questão do TAF também, né? Me preparei com o senhor, né? E aí, o seu acompanhamento não poderia ter sido melhor, né? O senhor disponibiliza o senhor acompanha os alunos, né? Do Estelar por toda as etapas, né? E a preparação, assim, ela é excelente, né? É excelente, não tem o que dizer. Bacana, é muito legal olhar, né, vocês ali vencendo cada etapa. Eu gosto muito disso, eu gosto de estar ali acompanhando, vendo a vitória de cada etapa, isso é muito legal. Tu teve muita dificuldade em alguma fase, nessa fase do TAF, tu teve dificuldade em algum movimento? Capitão, o meu calcanhar de Aquiles era o meio sugado, né? Tive que treinar um pouco mais, a execução do movimento não estava muito tão legal, né? E até machuquei, acho que por treinamento excessivo, né? Machuquei o punho, né? Vou ter que dar uma checada, né, no médico. Não tô conseguindo colocar muito peso nesse braço. Eu acho que é por causa do ritmo de treino. Mas foi isso. O meio sugado, para mim, foi o calcanhar de Aquiles, né? E aí difere de aluno para aluno, né? Tem gente que é a corrida, que é a natação, né? Que é o abdominal, né? No caso do bombeiro, né? Que é a flexão, né? Difere de... E tu tinha me falado que tu já tinha reprovado uma vez na barra, lá no início, né?
depois que daquela vez que tu reprovou nessa, tu já foi, com certeza já te ficou, não, eu não vou errar nisso aqui. Não, capitão. Eu mandei, papai comprou uma barra de ferro, né? E instalou no terraço de casa. Aí, todo dia, após almoçar, um pouco antes de almoçar, né? Fazia, né? À noite também fazia. Mas tu começou com quantas barras quando tu começou a fazer? Vixe, não fazia nem uma direito. É mesmo? Mas tu começou a fazer depois que tu passou nas fases ou tu já fazia estudando? Não, já fazia, há alguns anos já. Entendi. Então tu não deixou pra treinar pro TAF durante ali as fases, não. Tu já treinava pro TAF antes. Não. Que até um conselho aí pra você que tá assistindo o podcast, treine, pessoal. Pra passar no CFO, você também tem que passar no TAF. Lógico, você não vai treinar absurdamente para ser um nadador profissional, para ser um corredor, porque o momento agora é estudar. Mas mantenha uma rotina de treinos, porque vai te dar menos trabalho. Ainda mais se você tiver sobrepeso, né? Se você for uma pessoa só sedentária, você vai sofrer muito nessa fase. E corre o risco de você não passar. Então, mantenha uma rotina de treinos, faça a sua corrida ali 2 vezes na semana ou 3. Cara, vai ajudar demais. Vai ajudar demais. Capitão, a dor de estar todo dia fazendo o que é necessário não se compara à dor de chegar lá no dia e não conseguir fazer. Creiam em mim, acreditem em mim. A dor de você chegar lá e não conseguir fazer e ser indeferido, desclassificado por causa disso é muito grande. É muito grande. É muito grande, cara. Imagina só tu estudar tanto, né, cara? Poxa, quantas vezes tu deixou de dormir, deixou de sair, deixou de fazer coisas que tu gosta de fazer pra estar estudando. Quantas vezes tu deixou de sair com alguns amigos, de sair pra algum lugar, não sair pra reunião familiar? Quantas vezes tu abdicou, né? Do teu tempo pra estar lá e na hora por causa de um TAF, né? Tu ser reprovado e teu sonho ser desfeito ali, sabe? É algo que a pessoa tem que prestar atenção, tem que realmente se dedicar. Não dá pra pessoa, né, fazer as coisas assim de qualquer jeito e não pensar nisso. E ajuda também até na questão da ansiedade, né? Fazer exercício físico durante a preparação, e tu passou por isso, né? Tu comentou agora há pouco que tu tava em um momento da tua vida ali que tu quis, né, iniciar um processo de depressão. Você tava ali com depressão, não foi isso? Quase entrei, capitão. Quase, né? Quase entrei, né? Mas aí reuni minhas forças, né? E não, se eu quero, não, tô aqui, mas eu tenho que dar a volta por cima e vambora, né? Vambora, vamos fazer o que tem que ser feito. Aí, seguir. Se tu fosse dar uma dica pra alguém agora, né, que tá nesse momento estudando, solitário, que nem tu estava lá naquele momento, né? Qual seria a orientação que tu daria pra esse aluno que tá querendo passar no CFO da Polícia Militar? Primeiro, se você não tem uma estratégia de estudo, tenha estratégia de estudo, né? Estude por ciclos, faça revisões, programe as suas revisões, faça questões, tenha o seu estudo todo montado. Não estude sem uma base, sem uma estratégia, né? Porque a estratégia, ela te coloca lá na frente, né? Você já adianta uns passos, né? Nessa subida da escada. E outra coisa, em questão de disciplina, né? Às vezes a mente, para quem não tem uma disciplina de estudo, a mente, ela te joga para distrações, né? Eu tô estudando aqui, vamos ver um pouquinho do celular. Às vezes a procrastinação, ela quer roubar o teu estudo, né? O que tu pode fazer? Tu pode mentalizar o trabalho que tu estás fazendo. Como assim? Eu lembro que eu fiz uma questão de geometria espacial, de pirâmide, né? E a questão falava sobre o enunciado da questão. Falava assim, que acho que foi as pirâmides de Gizé, né? Que ela levou 20 anos para ela ser construída, né? Aí aquilo ficou na minha mente. Aquela pirâmide levou 20 anos para ser construída, né? Então, eu via, poxa,
aquela coisa incrível, né? Que a pirâmide levou 20 anos. Então, toda coisa incrível que tu queira fazer na tua vida, ela é fruto de pequenos esforços todos os dias, né? Então, aí eu mentalizava, não, hoje eu vou colocar mais um bloco da minha pirâmide, né? Mais um bloco do meu castelo, né? Hoje eu tô sentando aqui e tô colocando mais um bloco do meu castelo. Aí lá na frente eu vou construir esse castelo, né? Então, tudo que tu vê na tua vida, carros, construções, né? Tudo é fruto de pequenos esforços de várias pessoas todos os dias. Então, tu tem que ter isso na mente, né? Poxa, eu tô construindo uma coisa muito grande lá na frente, incrível. E eu tô construindo uma coisa muito grande lá na frente e eu tô colocando mais um bloco dessa coisa grande que eu tô construindo. E nem todo mundo aguenta esse processo, né? Às vezes a pessoa vai desistindo, porque não aguentar esse processo não é fácil, né? Às vezes a gente pensa em desistir, mas às vezes eu passo muito por isso também. Eu tenho um objetivo para alcançar e eu tô cansado, eu tô exausto, mas eu penso, cara, aguenta, mais hoje é mais um dia. É mais um dia ruim. Amanhã eu vou estar mais perto, porque ontem, né, eu tentei, porque hoje eu não parei, porque eu continuei. Porque só não alcança a pessoa que desiste, né? Como várias pessoas que eu já vi que tinham condições de passar, que eram bons alunos, que eram os caras melhor do que eu e muito, sabe? E por algum motivo desistiu. Eu continuei, ou tu continuou e tá aqui aprovado. E agora, voltando aqui, cara, como é que tá agora as reuniões de família agora? Deve estar massa demais, não tá não? Tá. Tudo mais leve, capitão, tudo mais leve. Aí agora, teu pai que chega lá, o Rui, eu sei que chega lá, meu filho aí, ó, foi aprovado em primeiro colocado aí no CFO, eu sei que ele enche a boca, né não? Fala não? Eles queriam pra mim. Não, pode falar. Eles queriam pra mim botar um outdoor, né? Eu digo, não, jamais. Não, mas a gente vai botar, a gente tem que botar outdoor. Não. Aí já é muito... Porque tem um cara que incentiva muito no bolão, né? Um amigo. Muito, sempre acreditou, a gente foi especial. Um amigo de infância do meu pai, né? E aí... Sempre acreditou nele. Outra dica, capitão, que eu posso dar para quem tá assistindo é procure pessoas que estão no mesmo caminho que você, né? Tem aí grupos de estudo, pessoas que estão estudando, né? Para trocar ideia, discutir questões, né? Porque eu tenho certeza que você tá estudando sozinho para o CFO, para Enem, para medicina. Eu tenho certeza que tem gente que tá perto de ti, que tá no mesmo caminho que você, né? Quando eu passei, capitão, aí algumas pessoas lá do bairro vieram conversar comigo, né? Até um menino mora perto lá de casa. Eu saí pra correr, e aí ele me... Ramerson é o nome dele. Aí ele... cara, eu te vi lá no Estelar. Lá no Instagram do Capitão Luiz. Aí o cara, a gente começou a conversar. Ele tava falando que ele tá nessa jornada de estudo e tudo e tal. A gente foi conversando, aí ele me pedia a dica. Aí isso tudo aí, cara, tem gente, quanto menos tu imagina, tem gente perto de ti que tá trilhando esse caminho, cara. Que tá trilhando. É verdade. É verdade. E tu te torna referência pra pessoas que tu nem conhece. Que às vezes o cara tu tava correndo com ele te conhecia, já te viu e talvez vai ter mais gente agora que vai te assistir nesse podcast e vão te olhar e tu vai ser referência pra eles. E o que tu falou, cara, é muito importante. O ambiente, ele te molda. Eu tava até conversando agora há pouco ali, né, Renato? A gente tava conversando agora exatamente sobre isso. Como o ambiente, ele te molda. E, cara, o ambiente é mais forte do que tu. Se tu tiver num ambiente que te coloca pra baixo, que te leva pra um outro caminho, tu vai te moldar, o ambiente ele vai te amassar pra tu ficar daquele jeito. Não adianta, você não consegue superar o ambiente. É por isso que é melhor você sair do ambiente que não tá bom, num ambiente que, se for um ambiente tóxico que vai te levar ali pra um caminho que tu não quer, cara, sai, procura outras pessoas pra você te relacionar, procura pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Porque quando você está perto de pessoas que querem estudar, que estão buscando passar em vestibular, concurso, medicina, CFO, o que for,
Se eles estão querendo isso também, você vai querer também. E tu acaba condicionando a tua mente para isso. E ninguém consegue te parar. Porque às vezes até no momento que tu tá querendo, tu olha o teu amigo, não, pô, bora. Vai, pô. Aí tu não vai, pô, tu não para, porque tu não consegue. Tu vê a outra pessoa ali também te incentivando, vendo que ele não parou e vocês... E é mais fácil, né? É mais fácil tu caminhar quando tem outras pessoas ali do teu lado, né? E, cara, eu queria te agradecer, né? Queria te agradecer pela tua história, por ter vindo aqui, né? Contar e inspirar esses outros alunos aí que também estão querendo ser aprovados no CFO. Dizer que eu desejo que tu tenha uma carreira maravilhosa, né? Uma carreira na Polícia Militar. E estamos aí para o que tu precisar. Tenho certeza que a gente vai se ver em alguns serviços aí, né? E deixa uma mensagem aí para essa galera aí que tá querendo passar aí no CFO. Galera, não desistam, no caso. Eu sei que o caminho ele é árduo, né? Mas eu falo para vocês porque eu tenho conhecimento de causa, demorei um tempo para passar, né? Mas é isso. Tenham em mente aonde vocês querem ir, né? E mentalizem. Não, eu estou construindo uma coisa incrível lá na frente, né? Estou construindo meu castelo. Mas hoje, eu estou colocando mais um bloco do meu castelo, né? Estou sentando, estou estudando, né? E aí, frisando aqui, procurem pessoas que estão no mesmo caminho que vocês, montem grupos de estudo, né? Motivem um ao outro, né? Discutam questões, né? Caminhem juntos. E é isso, gente. Continuem no caminho que vai dar certo. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Bons estudos e jamais desistam dos seus sonhos. Um dia será você aqui, ó, contando a sua história de aprovado e orgulhando os seus familiares, seus amigos que olharam você, né, suando, colocando tijolinho, até alcançar o teu castelo. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.